Eduardo, a sua eleição é tida como um exemplo da sonora renovação política. Como você enxerga esse fenômeno que vem sendo experimentado tanto no executivo quanto no legislativo? E o que essa nova geração de políticos pode contribuir em termos de uma gestão mais eficiente do Estado? Eu sempre na política fiz questão de ressaltar que eu não me considero melhor por ser jovem. Acho que ser jovem não é uma qualidade, mas também não é um defeito. Também não aceito que me coloquem como pior por ser jovem. Evidentemente que eu enfrentei desde que eu concorri a prefeito com 27 anos de idade, me elegi em Pelotas aos 27 anos, preconceitos, e enfrento até hoje preconceito em função da juventude. Sempre que alguém quer fazer uma crítica a algo que eu esteja fazendo, a agenda que eu tenho para o Estado, que envolve muito enfrentamento de interesses específicos de grupos ou setores, o que no mínimo alguém vai querer falar criticando é guri, né, não sabe o que está fazendo. Então eu digo que o mesmo preconceito com as mulheres, por exemplo, que seria uma mulher não podia estar nessa posição, ela não sabe o que está fazendo. Não é porque é mulher, não é porque seja a raça que for, a religião que for, não é por ser jovem que uma pessoa deve ser qualificada nem como uma qualidade nem como defeito. Eu acho que o importante é demonstrar capacidade. E eu me esforcei sempre para aprender sobre gestão. Eu tive a oportunidade de aprender muito na prática e também na teoria. Eu concorri a vereador muito jovem, com 19 anos, mas sempre gostei de política e fiz questão de ler muito a respeito de gestão e de política. Tive a oportunidade de trabalhar no governo municipal, lá com meus 20 anos de idade, quando era secretário, depois como vereador, como presidente da Câmara. Fui prefeito e depois de ser prefeito ainda vim aqui para a Colômbia, né, fazer um Visitor Scholar. Quando voltei para o Brasil comecei a fazer um mestrado em gestão de políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas para aperfeiçoar, entender melhor ferramentas de gestão, fazer benchmarking, né, entender o que está acontecendo no mundo como oportunidades de inovação em governo, e foi isso que eu busquei ofertar para a população. Agora, é claro, o contexto político que a gente vive no Brasil, com uma desconfiança em relação aos políticos tradicionais, né, talvez tenha favorecido a entrada de novos atores. Eu não considero que eu tenha sido eleito no Rio Grande do Sul apenas por ser jovem e novo no cenário político. Acho que se não tivesse demonstrado uma experiência, a entrega que fizemos em Pelotas, o que nós tivemos de resultado, possivelmente não teria tido êxito no processo eleitoral. Acho que contou muito ter tido experiência, ter apresentado resultados, e acho que a gente tem que caminhar nesse sentido no Brasil também. Acho que é muito importante olhar para figuras novas que possam colaborar, mas também que tenha um background, que tenha uma preocupação com o conhecimento, porque máquina pública é extremamente complexo. A administração pública é complexa pela burocracia que se tem, né, pelas estruturas que se tem, os regramentos todos. Não é simplesmente chegar lá, bater na mesa e tirar da cabeça uma solução. Você tem que entender, tem que ter uma agenda muito clara, porque se você não entrar com uma agenda clara, você é consumido pelo dia a dia, pelos incêndios diários, né? Eu digo que todo dia me bota uma granada sem pino na mão e eu tenho que tomar uma decisão sobre ela. E se você não tiver uma agenda clara, se você não for proativo, você vai ser reativo. Vai ficar reagindo à provocação do dia, né? Todo dia na rede social, no jornal, na televisão, no jornal impresso, de algum lado vem alguém com a sua pauta, com a sua agenda. Aquela escola é aquele buraco naquela estrada, naquele dia um grupo de pessoas resolveu tratar sobre aquilo, e se você não se cuida, você fica só reagindo a essas provocações. Então, entrar com a agenda clara para poder fazer gestão com prioridades, com estratégia, com planejamento, fazer a máquina rodar, e ainda ter muita habilidade política e competência para administrar um sistema político partidário absolutamente maluco como é o nosso no Brasil, que tem uma fragmentação política gigantesca. Lá na Assembleia Legislativa do Estado são 17 partidos políticos, no Congresso Nacional são 30 partidos políticos, ou seja, uma fragmentação de poder gigantesca entre partidos, e você tem uma fragmentação de poder com os órgãos de controle, como eu falei, a sociedade que se mobiliza através das redes sociais.
Então, o país é praticamente ingovernável no nosso sistema político. A governabilidade do Brasil reside na capacidade individual do governante, né? Se ele não tiver capacidade de juntar forças, cada um puxa para um lado e a gente não sai do lugar. Porque eu digo, se a gente não conseguir aglutinar para puxar numa direção comum, minimamente, né, estabelecer consensos mínimos, a lei da física se impõe. As forças puxando para cada uma para um lado se anulam e você fica no mesmo lugar. E aí gera-se frustração na sociedade, e a frustração conduz ao que a gente já viu lá em 2013, que a gente está vendo no Chile, que a gente está vendo em outros lugares. Por isso eu ressalto que é importante que gente nova se interesse, né, mas que se interesse e se prepare, porque não é meramente se lançar numa aventura eleitoral e, por ser jovem, buscar um espaço. Acho que é muito importante ter qualificação e compreender a complexidade da máquina pública e do sistema político.